Estamos iniciando a carta sagrada de número 11, na quarta sessão do Tânia, cartas escritas pelo Alter Rebbe em diversas ocasiões, enviadas em geral para os seus Hassidim, para os seus discípulos, com instruções e orientações espirituais. E nessa carta de número 11, nós temos aqui algo muito profundo e, de certa forma, até uma exigência por parte do Alter Rebbe de um nível muito elevado, e talvez isso esteja relacionado também com a tzedakah, que é muito enfatizada em diversas outras cartas que nós vimos, mas de qualquer maneira nessa carta aqui o Rav Shneur Zalman ele está se dirigindo aos Hassidim e cobrando, exigindo deles que não estejam imersos nos assuntos mundanos, que não estejam com a cabeça apenas nos assuntos físicos e materiais, com uma cobrança e exigência forte, inclusive até almejando um nível espiritual muito elevado da pessoa ter desprendimento e não se vincular, não se fixar, não manter o seu foco em demasia ou em absoluto nos assuntos mundanos, físicos, terrestres, e sim estar concentrado no espiritual. E ele vai nos enfatizar o quanto a pessoa deve atingir esse nível, quanto a pessoa deve de fato estar envolvida nas coisas espirituais, a ponto das coisas físicas e materiais serem completamente supérfluas para a pessoa, a tal ponto que mesmo que se estiver faltando algo, e talvez até algo que é considerado essencial no campo físico, no campo material, mas que que isso absolutamente nem perturbe a pessoa, que a pessoa não sofra por causa disso, ou que não sinta a ausência daquilo que lhe falta no campo físico e material, uma vez que ela está colocada, sua cabeça, sua mente e seu coração está no campo, está voltada ao campo espiritual, sabendo que isso é o essencial da sua existência. Vamos ver nas palavras do próprio Alter Rebbe. Ele inicia essa carta trazendo palavras do livro de Daniel, do profeta Leaskil Habina. Ou seja, ele vem nos dizer que o objetivo dessa carta, nas palavras do profeta, é te iluminar, te iluminar com entendimento, te fazer iluminar a tua mente, te fazer compreender as coisas através de um entendimento adequado, do entendimento correto, da visão correta de como devemos encarar as coisas da vida. E ele já começa nos dizendo que pois não é esse o caminho que possibilita que a luz divina paire e habite entre nós, que a luz divina se revele para a pessoa. Não é esse caminho. Qual caminho? Liot hafetz bechaim besarim ubanei umezonei. Se a pessoa estiver desejosa, se a pessoa estiver almejando, querendo apenas a vida carnal, ou seja, os assuntos físicos, corpóreos, se ele dá demasiada importância a isso, mesmo que isso envolva até a sua saúde física, se isso se tornar uma preocupação extrema por parte da pessoa. E aqui o Alter Rebbe enumera 3 coisas que, inclusive, de acordo com os nossos sábios, são consideradas coisas essenciais. Ou seja, a pessoa estar preocupada com a sua vitalidade, com o seu corpo, sua saúde, mas aqui se trata da sua vida carnal, ou preocupações envolvendo os filhos, né? Ou até a vontade e o desejo de ser agraciado com a bênção de ter filhos, aqueles que já têm filhos, de ter o nachas que desejam, alegria, satisfação, orgulho por parte dos seus filhos, e mezonot são o sustento da pessoa, o ganha-pão da pessoa.
Então ele nos diz que Lozu Aderech não é esse o caminho para viabilizar, para possibilitar que a luz de Deus ilumine, se faça presente, habite dentro da pessoa, se ele estiver inserido, se ele estiver desejoso apenas do lado carnal, corpóreo da vida, se ele estiver preocupado em demasia apenas com os aspectos físicos e materiais da sua existência, envolvendo sua saúde, seus filhos e seu ganha-pão, como nós dissemos. Ele nos fala que dessa maneira a pessoa não pode se tornar, não pode estar sendo um recipiente para captar dentro de si a luz divina espiritual que se faça presente de forma revelada na sua existência, que energize e ilumine sua alma enquanto ele estiver imerso nos assuntos físicos e materiais. E a explicação que ele nos vai dar a respeito disso está relacionada com um fundamento essencial transmitido e ensinado pelo Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, quando o Baal Shem Tov nos elucida, nos explica o que realmente significa a unicidade de Deus, Achdut Hashem. Que unicidade de Deus significa não apenas não acreditar em outras divindades, em outras forças atuantes, regentes do mundo e universo, mas sim unicidade de Deus, conforme explicado e ensinado pelo Baal Shem Tov, significa acreditar que não há nenhuma outra existência absoluta além de Deus, que a única existência real e verdadeira, a única existência autônoma, independente, portanto a única existência de fato é Deus. Todo o resto, todos os seres, todas as criaturas, tudo que existe no mundo está completamente anulado a Deus, porque não tem nenhuma autonomia, não tem nenhuma independência. Tudo para ter vitalidade depende de Deus a cada momento, a cada instante. Não só para ter vida, mas para ter existência, para existir. Tudo isso depende da energia vital divina que está investida, aplicada no ser e criatura. Por isso ele nos diz, quanto mais a pessoa sente, quanto mais está na percepção da pessoa esse conceito de unicidade de Deus, ou nas palavras bíblicas Ein Od Milvado, que não há nada mais além dele. Então ele nos fala, quando a pessoa sentir isso de fato, então ele percebe sua insignificância, ele está anulado a Deus, e essa é a forma dele atrair a revelação divina sobre si, a luz divina sobre si. Dessa maneira, esse é o caminho para que a luz divina paire e habite sobre ele, sobre o homem, sobre a pessoa. Porém, quando a pessoa tiver outras vontades, outros desejos, isso significa, em outras palavras, que ele está dando importância a si próprio, que ele está atribuindo importância a si mesmo, ou seja, ele está considerando uma outra existência além de Deus. Qual é a outra existência? A sua própria, o seu ego, seus desejos, suas carências, suas necessidades, suas vontades, etc. Então, quando a pessoa demonstra vontade em assuntos alheios à divindade, então ele nos diz, isso contradiz o conceito de que não há nada mais além de Deus. Se a pessoa estivesse de fato ciente, se a pessoa estivesse realmente sentindo que não há nada mais, e portanto nada que importa, que é significativo, não há nada mais além de Deus, então a pessoa não estaria perturbada com as suas aparentes carências ou necessidades físicas, corpóreas, materiais, financeiras, etc. Porém, quando a pessoa assim está preocupada com isso, então ele nos diz que isso por si só é um sinal, é uma evidência de distanciamento e afastamento de Deus. Ou seja, que ele não está com a percepção correta da unicidade de Deus. Se ele sentisse e percebesse de fato que a única existência, ou portanto a única coisa que realmente importa e que de fato é significativa é a divindade, então ele não estaria atormentado e perturbado com as suas necessidades físicas, corpóreas ou materiais.
Então ele continua nos dizendo que Alze Amru Raboteinu Zal, sobre isso disseram, afirmaram os nossos sábios de abençoada memória, assim eles dizem no Pirkei Avot, na ética dos pais, Batel Retzoncha Mipnei Retzono anuli, a sua vontade, a vontade da pessoa diante da vontade de Deus. Porém, ele nos diz, o significado, a interpretação que dá o Alter Rebbe aqui é mais profunda. Ele está nos dizendo não apenas quando a tua vontade estiver em conflito com a vontade de Deus, você quer alguma coisa, mas Deus quer outra. Aquilo que você quer não coaduna, não está alinhado com a vontade de Deus. Deus acha que isso é proibitivo, negativo, etc. Então, dizem os sábios, anule a tua vontade diante da vontade de Deus, que prevaleça a vontade de Deus. Mas a explicação que o Alter Rebbe nos dá aqui é mais profunda. Ele nos diz que a atitude da pessoa deve consistir no quê? Em batel retzoncha, anule a tua vontade. Ou seja, não é que diante da vontade de Deus, ou quando é conflitante com a vontade de Deus, então a vontade de Deus deve prevalecer. Ele diz, não, anule a tua vontade, você não deve ter vontades próprias, desejos individualistas, etc. Anule a tua vontade. Em outras palavras, dehainu sheyeretzono batel bimtziut, que a sua vontade, que a vontade da criatura seja totalmente cancelada, seja totalmente anulada e inexistente, que a pessoa deseje apenas aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que a Torá estipula que é bom, aquilo que expressa a vontade divina. Esse é o desejo da pessoa. A pessoa não tem mais vontades próprias. Anule a tua vontade, que a tua vontade pessoal, individual, egocêntrica, que ela esteja completamente anulada e inexistente. Velo yelo shum ratzon klal, e que ele não tenha qualquer outra vontade, beinyanei olam hazeh kulam, em qualquer outro assunto mundano, que a sua vontade esteja voltada e dirigida, direcionada apenas para Deus, para as coisas sagradas e elevadas, e que ele não tenha absolutamente nenhuma outra vontade direcionada para os assuntos mundanos e terrestres, kulam, todos eles, sejam quais forem, kulam anichlalim beba nechai omezoine, mas que eles estão expressos. Em geral, a vontade e desejo das pessoas, da maioria das pessoas, está concentrado nessas três áreas que mencionamos, Banei, Chaye, Umezoine, que isso é visto como coisas essenciais na vida da pessoa, filhos, vitalidade, saúde, longevidade, e mezoine, ganha-pão, parnassá, sustento, etc. Nisso as pessoas investem boa parte das suas vidas, nisso as pessoas depositam muito das suas energias e suas preocupações, etc. E muitas vezes são assuntos relacionados a esses temas gerais que afetam as pessoas, que perturbam, preocupam as pessoas, etc. E ele nos diz, desde o início, que, porém, quem está envolvido e imerso nesses assuntos, com isso não está possibilitando, esse não é o caminho que vai viabilizar que a presença de Deus se manifeste na pessoa. Ele falou, não é? Bederach zu lo yishkon or Hashem, a luz de Deus não vai habitar dentro da pessoa. Porque para a luz de Deus estar presente dentro da pessoa, a pessoa precisa se tornar como um mishkan. Ou seja, a palavra ishkon é habitar. Isso vem de Mishkan, que era a primeira habitação, o primeiro santuário divino ainda no deserto. Isso está relacionado com a palavra Shekhinah, que é traduzido como presença divina, mas Shekhinah significa aquela que habita, aquela presença e revelação divina que paira, se manifesta, se revela e habita no plano terrestre ou dentro de nós. Em outras palavras, para a pessoa poder ser um Mishkan, fazer da sua própria vida um santuário para Deus, uma habitação para Deus, então ele precisa se esvaziar de si mesmo. Ele precisa anular a sua vontade, estar completamente anulado diante de Deus. Porque enquanto as suas vontades, anseios, desejos, ambições
no aspecto mundano, nas coisas terrestres, nos assuntos físicos ou nos temas materiais, enquanto isso está forte, intenso, prevalecendo, predominando na sua vida, mesmo que ele estiver rejeitando essas vontades, mesmo que ele estiver cancelando essas vontades quando elas entram em conflito com a lei da Torá, com a vontade divina, mas isso significa que ele ainda não está anulado diante de Deus e, portanto, ele ainda não é um recipiente para captar a revelação divina que habite dentro dele. Como e quando a gente sabe que uma pessoa conseguiu se esvaziar das suas vontades pessoais e ela deu primazia, prioridade para a vontade de Deus, ele nos diz, existe uma prova simples para isso. Como e quando nós sabemos que a pessoa deixou de lado as suas vontades, os seus desejos nos assuntos mundanos, nos assuntos terrestres. Então ele nos diz, a prova disso, sabe quando vamos perceber? Quando faltar para a pessoa, Deus nos livre, mas quando faltar para a pessoa alguma coisa em alguns desses assuntos, em alguns desses temas de ordem física, terrestre, material, não é? Quando alguns desses temas estiver faltando algo, houver uma ausência, então daí como a pessoa vai reagir? Se a pessoa ela não ficar perturbada e atormentada por causa disso, é sinal que de fato ela renunciou a essas vontades, ela não dá extrema importância a esse lado físico, corpóreo, material, e sim, ela está dando prioridade ao espiritual, ao divino, aquilo que é sagrado. Se ela não se perturba com isso, não sofre com essa carência, com essa ausência em um desses campos, sinal que de fato ela direcionou a sua vontade para as coisas mais elevadas. Então ele nos diz, essa ausência de sofrimento, preocupação, isso indica que de fato ele está sentindo dentro de si, captando a unicidade de Deus, ou seja, ele percebeu de fato como Deus é único e a única coisa que importa de fato na vida e na existência é estar alinhado à sua vontade, à vontade de Deus. E ele sente e percebe isso a tal ponto, de tal forma, que a ausência e carência nos assuntos físicos e materiais não incomoda, não o perturba, porque para ele, de fato, esses assuntos já não são mais relevantes, importantes, essenciais. Isso não é o essencial na vida. Está faltando. Não tem problema, ele segue adiante. Mais do que isso, ele nos fala, uma vez que essa pessoa é uma pessoa que atingiu esse nível, que é um nível muito elevado, na realidade, muito elevado, não é uma coisa simples, fácil e acessível a todo e qualquer um. Uma pessoa que já chegou a esse nível, que ele sente dentro de si, ele percebe e capta a unicidade de Deus de forma real, de fato, então ele também acaba percebendo e sentindo em tudo que Deus rege o mundo, que tudo vem de Deus. Essa pessoa sente e percebe, ela vivencia isso de fato, que tudo vem de Deus, tudo é derivado de Deus. Nós sabemos disso, nós falamos isso, declaramos isso, mas será que nós sentimos a cada momento? Ele nos diz que essa pessoa que chegou nesse nível de fato assimilar a unicidade de Deus, ele sente e percebe de fato que tudo vem de Deus e, portanto, de forma natural ele raciocina e ele de fato sente, uma vez que Deus é a essência do bem, Deus é o bem máximo, portanto tudo que é derivado dele, tudo que vem dele também é bom, também faz parte do bem, portanto mesmo que a pessoa está passando dificuldades, carências, apertos, seja no campo físico, seja no campo material, isso talvez a nível físico, emocional, psicológico lhe traz dor, lhe traz sofrimento, mas no final das contas, quando ele está tão consciente, ele está tão convicto
da unicidade de Deus, que tudo vem de Deus e tudo que vem de Deus é só coisa boa, portanto, mesmo que ele sente uma dor, mesmo que ele sente uma aflição, mesmo que ele sente sofrimentos, mas no final ele confia que isso é para o bem, a tal ponto que ele é capaz até ele pode manter o seu estado de alegria, ou aceitar, e não aceitar só de forma resignada, mas até com alegria, toda e qualquer coisa que vem de cima, porque ele acredita piamente que tudo que vem de Deus é bom, e Deus é a única força regente no universo, Deus é o único, essa unicidade de Deus. Isso que ele continua nos explicando, o biura inyan hu rak emunah amitit beyotzer bereshit. Então aqui, na verdade, ele está nos elevando, pelo menos a nível de meta, de objetivo, para esferas muito elevadas. Ele nos fala que a forma, explicando esse tema, esclarecendo esse tema, ele vem nos dizer que como pode ser atingido um nível como esse, da pessoa não se perturbar, não se incomodar com as carências físicas e materiais, que a pessoa aceite até os sofrimentos, sabendo que tudo é para o bem, e que isso não afete a sua alegria, etc. Então ele nos diz, Urak emunah amitit beyotzer bereshit, ou seja, esse nível só pode ser alcançado quando a pessoa tiver uma emuná, quando a pessoa possuir uma fé, uma crença absoluta no Yotzer Bereshit, em Deus como Criador. Como uma pessoa, como um Yehudi pode chegar a tal ponto, ou seja, se erguer, se elevar espiritualmente, a ponto de transcender as necessidades e carências físicas e materiais, a ponto de que toda falta e ausência ou carência nesses assuntos, nesses temas, enquanto ele está aqui, ele não é uma alma no paraíso, ele está vivendo no mundo físico e terrestre, ele também tem necessidade de comer, de suprir as necessidades da sua família e etc. Mas mesmo vivendo aqui nesse mundo, a pessoa consegue não se perturbar com os problemas mundanos terrestres, e a pessoa consegue, pelo contrário, manter-se com alegria, sabendo que Deus é o regente do universo e tudo que vem dele é bom. Ele nos diz, pela natureza do ser humano, nossa natureza, nós somos seres carnais, nós somos seres físicos, nós somos seres sentimentais e temperamentais. Então, aquilo que diz respeito a nossos filhos, ou aquilo que mexe com nossa parnassá, mais ainda aquilo que envolve nossa saúde, isso nos perturba, nos afeta de forma natural, instintiva até, instinto de sobrevivência. Porém, ele nos diz como uma pessoa contrabalança tudo isso e supera tudo isso. Não é? Parece que ele está ignorando todas as suas necessidades físicas e materiais. Ele diz, isso só pode acontecer através de uma emuná amitit b'Hashem, de uma fé muito intensa em Deus, e uma fé verdadeira, uma fé genuína e autêntica em Deus, shehu yotzer bereshit. Nas palavras aqui dele, Sheu Yotzer Bereshit, seria como dizer, acreditando em Deus, que Ele é o Criador de toda a existência, e não só o Criador, mas o regente e o provedor, então tudo vem dele. Porém, aqui ele está se referindo a algo mais do que isso, quando ele evoca esse termo, que Deus é Yotzer Bereshit, é o Criador da existência, traduzindo ao pé da letra e também nos remetendo ao conceito místico da Kabbalah, do que isso significa, ou seja, que Deus é Yotzer, Deus é aquele que formou o Bereshit. Bereshit é a primeira palavra da Torá, princípio, etc. Nós sabemos também que Bereshit é também um pronunciamento divino, um dos 10 pronunciamentos, uma das 10 asserções que deu origem ao universo. E sabemos também que Reshit, que significa princípio, representa a primeira sefirá, primeira manifestação de Deus nos 10 atributos divinos, o primeiro deles, que é Chokhmah, que é chamado da sabedoria suprema, a sabedoria divina.
E que na realidade sabedoria aqui é um nível que é transcendental, que é suprarracional, não é um nível intelectual, pelo contrário, é um nível que ainda está acima do intelecto, é a fonte e origem do intelecto, mas se encontra ainda acima da lógica da razão, é um nível transcendental. E aqui se fala em acreditar que Deus é Yotzer Bereshit, que aquele que criou todas as coisas, Deus, ele fez isso por intermédio de Reishit, ou seja, ele fez isso por intermédio da Sefirah de Chokhmah, do atributo de Chokhmah, que é o primeiro de todos os atributos, por isso também é chamado Reshit, que é princípio. Então Chokhmah é o princípio de tudo, o princípio da emanação divina, da energia divina aplicada sobre o mundo. E princípio também tem a ver com principal, porque assim como a primeira palavra divina, o primeiro pronunciamento engloba dentro de si todos os outros, da mesma maneira, Chokhmah não é apenas a primeira da Sefirot, o primeiro atributo, mas é de onde emana toda a energia divina para o mundo, para o universo, para todas as criaturas e seres, tudo aquilo que vai descer depois para as outras Sefirot, para os outros atributos, até chegar nos seres e criaturas superiores, inferiores, tudo começa e tudo vem, está contido dentro da Sefirah de Chokhmah, que é chamada de Reishit. Assim como no versículo, no Teilim, nos Salmos, Reishit Chokhmah Yirat Hashem. Nós vemos que Chokhmah, essa fonte de energia divina, a primeira da Sefirot, é chamada de princípio, de principal, de Hainu, She'abriya Yesh Me'ain Anikret Reishit Chokhmah, ou seja, a pessoa deve acreditar piamente com uma fé genuína e autêntica que toda a criação do universo, que é uma criação ex nihilo, quando Deus criou algo, e tudo esse algo envolve toda a criação, todos os seres e criaturas que são Yesh, que parece ter uma existência própria. Deus criou tudo isso a partir do nada, uma criação ex nihilo. E esse nada se refere a quê? A Nikra, Reishit Chokhmah. Deus criou tudo a partir desse nível inatingível, desse nível inacessível, transcendental, esse nível principal, que é o princípio de tudo, o início de tudo, que é a Sefirah de Chokhmah, que é o atributo de sabedoria divina. Por que esse nível é chamado de Ain, de nada? Nos fala, Vehi Chokhmato she'eina museget leshum nivra, porque esse nível da sabedoria suprema, da sabedoria divina, é algo inalcançável, inacessível, que não pode ser captado, entendido, apreendido por nenhuma criatura e ser, não só o ser humano com seu intelecto limitado, mas mesmo almas desincorporadas ou mesmo seres angelicais, anjos elevados. Nenhum ser e criatura é capaz de captar a revelação divina que se encontra nessa primeira Sefirah, que é a Sefirah de Chokhmah, de onde é proveniente a energia vital que dá origem a todos os seres do mundo, do universo. Ou seja, a criação é considerado algo Yesh. Surgiu algo, existe algo, passou a existir. Por quê? Porque Deus fez com que existisse. Se fala que a fonte da criação está onde? No Ain, no nada. O que quer dizer do nada? Por que nós chamamos o poder criativo de nada? Se criou algo, céus, terra, o que for, ser humano, Yesh, se criou de onde? A partir do Ain, do nada. O que quer dizer do nada? Se criou a partir da força divina, da energia real, divina, que dá vitalidade e existência para todo ser e criatura. Então por que se chama isso de nada? Ain, se criou a partir do nada. Então se fala, o problema é que nós, criaturas, não somos capazes de ver, enxergar, entender, captar essa força divina, suprema, poderosíssima, elevadíssima, uma vez que ela está acima da nossa compreensão, acima da nossa captação. Por isso, tem gente que fala, ver para crer. Aquilo que eu não estou vendo, ele acha que não existe. Na prática, nós sabemos que muita coisa que nós não estamos vendo, é claro que existe. O problema é que nós não estamos vendo. Assim também, às vezes, a pessoa imagina que aquilo que ela não vê, ou aquilo que ela não é capaz de entender, então ela chama de nada. Nada aqui é que não se enquadra na sua percepção. Isso é nada compreensível, nada inteligível, nada acessível para a pessoa, por isso é chamado de nada.
Ou seja, as criaturas, nós nos autoconsideramos, nós vemos a nossa existência como algo palpável, algo tangível, por isso nós nos consideramos yesh, como algo de fato existente, enquanto que aquilo que está acima da nossa percepção, acima de captarmos e entendermos, nós chamamos isso de ain, de nada, porque é nada compreensível, é nada acessível para nós. De qualquer maneira, ele nos diz, quando a pessoa estiver imbuída dessa fé, sabendo, consciente e sentindo que tudo é derivado, yesh me'ain, portanto, tudo é derivado originalmente da Chokhmah, da sabedoria divina suprema, do poder de Chokhmah, onde tudo se inicia a partir desse atributo divino. E mais do que isso, a pessoa também percebe, não perde de vista, que a Briah Hazot e Bechol et Verega, que essa criação, esse poder criativo de Deus, não foi único que aconteceu 5.700 e poucos anos atrás. Vai nos explicando o Alter Rebbe, ele nos diz, quando a pessoa se conscientiza que a criação não foi um ato único que ocorreu 5.700 e poucos anos atrás, mas na realidade isso é um ato contínuo de Deus, que Deus renova a criação a cada dia, a cada instante, a cada momento. O poder criativo de Deus está sendo investido e reinvestido no mundo, e somente por causa disso o mundo subsiste, o mundo vive e sobrevive, porque se essa força vital divina fosse retirada por um instante sequer, ou parasse de ser investida no mundo, no universo, então naturalmente, automaticamente, imediatamente, toda a criatura e toda a criação voltaria ao seu estado original, que era o nada absoluto, simplesmente não existindo, deixaria de existir. Então, em outras palavras, o que acontece? A pessoa, quando se conscientiza disso, ela percebe que toda a vitalidade de todos os seres e criaturas, se todos os seres e criaturas existem e estão vivos, isso é devido unicamente à energia vital divina que está sendo investida, que está sendo atraída sobre as criaturas constantemente. E se essa força vital de Deus deixasse de atuar sequer por um momento em cada criatura, tudo voltaria imediatamente ao nada. Então, alguém que assimila essa ideia, se conscientiza disso, reflete, medita sobre isso e absorve isso, interioriza esse conceito dentro de si, isso que ele nos fala a seguir, o ksheitbonen adam be'omek kavanato, quando a pessoa meditar e refletir sobre isso, que a pessoa aqui tem que meditar e refletir, porque a olho nu é diferente aquilo que nós vemos. A gente acha aquilo que nós vemos e tocamos, o mundo físico, palpável, o campo material, a gente acha que isso é consistente e isso é verdadeiro, porém espiritualidade e aquilo que está no campo abstrato, aquilo que a gente não vê, ouve, capta, manuseia, a gente imagina que isso é mais vago, enfim. Então aqui para a pessoa se conscientizar dessa realidade espiritual que é diferente da realidade que nós captamos de forma cognitiva aqui nesse mundo físico, material nosso. Então isso exige muita reflexão e meditação por parte da pessoa, mas ele nos fala, quando a pessoa refletir sobre isso com profundidade, o Sheitbonen Adam Be'omek Kavanato, com a profundeza do seu entendimento, Ve'etzayer Bedato, e assim ele possa visualizar no seu conhecimento Havayato me'ain bechol rega verega mamash. Se a pessoa não consegue ver isso a olho nu, ou não consegue perceber isso de forma palpável, mas pelo menos que ele consiga imaginar ou visualizar no seu conhecimento do que é proveniente, de onde é originária a sua existência, não só sua vida, mas sua existência, que a existência dele, da pessoa, do homem, é derivada me'ain, ou seja, a pessoa percebe que ela está sendo criada a cada instante, que ele está sendo retirado do nada através de uma força
divina que atua sobre ele, emitindo energia vital, dando para ele existência e vida. Isso está ocorrendo, ou seja, essa existência está vindo do nada. Senão a pessoa seria nada. Esse seria o seu estado, não é? O seu status quo. E essa força criativa está sendo investida sobre a pessoa, bechol rega verega mamash, a cada instante, a cada momento, literalmente. No momento que a pessoa perceber isso, no momento que a pessoa refletir e meditar sobre isso, no momento que a pessoa conseguir interiorizar essa ideia, estar plenamente consciente dela, dessa ideia, desse conceito, como Deus é a origem de tudo, como Deus é o Criador e o regente constante, como tudo é derivado da Chokhmah, da sabedoria divina, como tudo é proveniente de Deus mesmo, ou seja, aquilo que a gente não entende, não vê, não percebe, por isso a gente chama isso de Ain, como se fosse um nada para nós, mas por que é chamado de nada? Porque é nada acessível, nada compreensível, mas na realidade tudo vem de Deus, tudo vem da essência de Deus, que é boa, que é a essência do bem, só quer o bem, e dele só emana o bem. E quando a pessoa percebe que não só que a criação originalmente foi feita através de Deus, podia se imaginar Deus criou o mundo bom, mas veio o ser humano e estragou. Mas ele diz não, como nós estamos vendo, a criação é um ato contínuo, é um ato constante que se repete a cada momento. A cada momento nós estamos sendo recriados, nós estamos sendo reinventados do nada. Então, quando a pessoa absorver tudo isso, se conscientizar de tudo isso e colocar isso na sua percepção de forma que ele até visualize, sinta isso de fato, então a conclusão que tudo isso leva, sabe qual é? Ha'ech ya'ale al da'ato kiralo Oshum Isurim. Como uma pessoa, no momento que a pessoa se conscientiza e percebe que ele está aqui não por acaso, não por acidente, que ele está aqui porque Deus o criou, ele foi criado pelo bom Deus, porque Deus é a essência do bem, e não só que ele foi criado por Deus e ele está aqui porque Deus lhe dá existência, força vital, etc. Mais do que isso, Deus é a essência do bem, e tudo que parte dele é bom. Então, no momento que a pessoa estiver plenamente consciente disso, como pode passar pela sua cabeça a ideia que alguma coisa está mal e ruim para ela, para a pessoa? Como ele pode imaginar, como pode subir a sua cabeça até uma cogitação, kiralo, que as coisas andam mal? Oshum Isurim, ou que ele está tendo sofrimentos, e reclamar ou contestar esses sofrimentos, seja na área Mibane, Chaye ou Mezoine, seja relacionado contrariedades ou sofrimentos ou coisas negativas relacionados com a área de filhos ou com a área de saúde e vitalidade ou com a área de sustento e ganha-pão, ou Shari Surim Baulam, ou qualquer outro tipo de sofrimento que haja no nosso mundo físico, terrestre, material. Então, ele nos diz, no momento que a pessoa está plenamente consciente da unicidade de Deus, que Deus é a fonte e origem de tudo, que Deus é a força atuante por trás de todo o universo, de todas as criaturas, inclusive ela, que Deus é a essência do bem e tudo que emana dele é bom, etc. Então, é inconcebível alguém que assimila essa ideia de fato e interioriza essa conscientização. Então é inconcebível, inaceitável que passe até pela cabeça dessa pessoa que alguma coisa vai mal. O que quer dizer vai mal? Se tudo que existe no mundo é proveniente de Deus e Deus é bom, e tudo que vem de Deus é bom, então o que significa que algo vai mal? Ou, está doendo, está sofrendo, etc. Ele vai reclamar ou vai contestar, mas como? Você acredita ou não que tudo vem de Deus? Então, se tudo vem de Deus, não só que tudo tem uma razão de ser, tudo é bom. Então, temos que aceitar, e até aceitar com alegria. Por isso ele nos diz, essa deve ser a atitude da pessoa em relação a todas as contrariedades,
obstáculos e dificuldades que ela atravessa na sua vida. Harei ha'ain shei chokhmato yitbarach, no momento que a pessoa se conscientiza que a fonte de tudo, que é aquilo que nós chamamos de nada porque para nós não é perceptível, mas isso se refere à sabedoria divina, a chokhmah superior, a chokhmah, o atributo de sabedoria, o atributo de chokhmah, primeira das 10 sefirot, o mekor achaim, que ele é de lá que emana, começa a emanar e fluir para nós energia divina, ele é o atributo de chokhmah, a fonte de vida, ve'atov ve'aoneg, e portanto não só a fonte de vida, mas a fonte do bem e do prazer, do deleite. Nesse nível de chokhmah, ou seja, se fala que em relação a Deus, e essa é a primeira manifestação de Deus para as criaturas, a Sefirah de Chokhmah, por isso é chamado de Reshit, a primeira, etc., é a fonte da vida, a fonte da vitalidade, e vida, se tratando dos valores divinos absolutos, é uma boa vida, uma boa qualidade de vida. Por isso, essa fonte da vida também é a fonte do bem e a fonte do prazer. Prazer a nível divino, prazer infinito. Vehu ha'eden shelemala me'olam haba. E de acordo com os nossos livros místicos, isso reflete aquele nível que é chamado de Éden, que está acima, inclusive, até do mundo vindouro. Nós conhecemos o conceito de Gan Eden, do jardim do Éden, mas os nossos sábios no Talmud já observam que jardim e Éden são duas coisas. O que é mais elevado é o Éden. Éden, inclusive, Ma'adanim, isso significa prazer. Éden reflete o deleite, o prazer maior, daí vem o conceito de Gan Eden, de paraíso. Mas o Gan, o jardim, é apenas uma extensão do Éden, do grande prazer que é chamado de Éden. E aqui nós vemos, de acordo com a Kabbalah, que a Chokhmah está relacionada com Éden, que é o prazer e a fonte dos prazeres. Para se ter uma ideia, as almas, depois da sua atuação aqui nesse mundo, as almas dos tzadikim, de todas as pessoas boas que praticaram o bem, que cumpriram mitzvot, que realizaram coisas positivas, então essas almas são depositadas no Gan Eden, no jardim do Éden, e lá elas obtêm um prazer, um deleite, um êxtase extraordinário, imensurável, incalculável, inimaginável para nós aqui nesse campo físico. E esse prazer vem da captação de divindade, daquilo que ocorre no jardim do Éden. Por quê? Porque lá no jardim do Éden, no chamado paraíso, se obtém alguma coisa, algum reflexo do prazer imenso, infinito, ilimitado, que está indicado no conceito de Éden. Ele nos fala que esse Éden está associado com Chokhmah, portanto, se o mundo inteiro foi criado a partir da Sefirah de Chokhmah, que ela é chamada de Reshit, o princípio e o principal, isso é o Bereshit, e a Sefirah de Chokhmah está vinculada ao conceito de Éden, que é o prazer, deleite a nível máximo, o máximo do bem. Então, o que se conclui de tudo isso, já que toda a existência é derivada do Reshit, de Chokhmah, e toda a existência, portanto, é derivada também de Éden, prazer, a gente entende daqui que o bom Deus, quando criou o mundo e de forma altruísta, etc., ele criou o mundo para fazer o bem, para propiciar o bem. Deus é bom e, portanto, ele é a essência do bem, e tudo que é derivado e vem do bom também é bom, também é só parte do bem. Então se entende daqui quem absorve, quem assimila esse conceito, de fato, a nível intelectual, a nível emocional, então ele tem essa percepção de que toda a existência que é derivada de Deus, e aqui na explicação cabalística, por onde passa a energia vital, etc., seja todo esse fluxo vital que é emitido para o mundo a cada momento, a cada instante, é algo absolutamente bom e positivo. A questão é, como ele vai nos dizer, o problema às vezes é que nem sempre a gente percebe isso com os nossos olhos carnais, ou como nós somos seres físicos, às vezes no mundo materialista, etc., nós temos dificuldade de ter essa percepção, por mais que até a gente possa entender a nível intelectual esse conceito, mas de sentir assim de fato e de reagir
aos acontecimentos e às circunstâncias dessa maneira, sem dúvida isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Então ele nos diz, o problema é que por mais que a gente acredite piamente que tudo que vem de Deus é bom e é para o bem, mas nem sempre a gente vê de imediato e percebe esse bem. Ou seja, quando a gente fala que tudo que vem de Deus é para o bem, na verdade tudo que vem de Deus é bom. Porque quando a gente fala é para o bem, pode ser que seja um remédio amargo, que seja uma coisa difícil na hora, mas isso é para o bem. Porém, aqui ele nos fala algo mais profundo. Não é só que isso é para o bem, isso objetiva chegar, é um meio, talvez é um meio doloroso, é um meio sofrido, mas para chegar no final das contas a algo bom, consequências boas, ele nos diz, na realidade, mesmo o meio pelo qual se atinge as coisas, por onde se conduz até o objetivo final, ele também é bom, porque tudo que vem de Deus é bom. Apenas que esse tipo de bem, às vezes está um pouco camuflado ou disfarçado para nós, ou nós, na nossa percepção limitada, não conseguimos enxergar o bem que há nisso. Às vezes a pessoa acaba percebendo, e não só a posteriori, ou muito tempo depois, que isso é ou também era para o bem, às vezes a pessoa até consegue vislumbrar isso até de imediato, como a famosa história talmúdica daquele homem chamado Nahum, que era chamado Nahum Ish Gamzu, o homem do isso também. O que quer dizer isso também? Que para tudo ele dizia isso também é para o bem, isso também é positivo, isso também é algo favorável. E ele, de fato, nos conta o Talmud, ele acreditava nisso tão profundamente que no final ele conseguia ver e constatar e de imediato como de fato aquelas coisas que pareciam desgraças, tragédias, que de fato era algo bom. Mas como nós dissemos, para nós, pessoas comuns, medíocres, nós temos dificuldades, realisticamente falando, de lidar com tudo isso. E nós já vamos ver, então, como nós nos posicionamos em relação a toda essa expectativa, quase exigência do Alter Rebbe, desse posicionamento nosso no mundo. De qualquer maneira, prossegue o Alter Rebbe e nos diz, Rak mipnei she'eino musag, a questão é apenas que esse bem não é perceptível, não é captado por nós de forma imediata e explícita como um bem evidente. Por isso, já que a gente não percebe, por problema nosso de percepção, a gente não constata que isso é bom, lachen nidme lo ra o isurim. Por isso, à primeira vista, ou de imediato, isso aparenta para nós como algo ruim, algo negativo, ou algo que acarreta sofrimentos. A pessoa imagina, eu estou recebendo algo mal, ruim, ou algo sofrível, isso me causa sofrimentos. Por que isso acontece? Porque a pessoa não está captando a sabedoria divina, porque a pessoa não está plenamente consciente do conceito de unicidade de Deus, que tudo vem de Deus, e portanto, já que Deus é a essência do bem, tudo que é derivado dele também é bom. Por que a pessoa não capta isso? Porque, na realidade, como nós falamos, isso é originário, em primeira instância, da Chokhmah, do atributo de Chokhmah, de sabedoria divina, que é algo transcendental, por completo, a tal ponto que se diz que mesmo no Gan Eden, mesmo no chamado paraíso espiritual, onde as almas estão desincorporadas, sem limitações físicas corpóreas, mas mesmo lá, as almas não conseguem captar, elas não estão capacitadas e habilitadas a chegar e captar o nível divino que está expresso, manifesto na Sefirah de Chokhmah. Por isso se fala que lá elas captam apenas um reflexo, Miziva Shekhinah, um reflexo da Shekhinah, da revelação divina. E quanto mais nós aqui, almas incorporadas no mundo físico, no mundo material, também não temos condições, não temos os instrumentos que nos habilitam a captar ou entender aquilo que é derivado, aquilo que vem da Chokhmah, da sabedoria divina transcendental. Por isso,
Nós acabamos captando aquilo que está debaixo do nosso nariz. Nós, às vezes, somos criaturas um pouco superficiais, que nós vemos apenas aquilo, o plano físico, corpóreo ou material, ou somos imediatistas. E com essa visão imediatista, dando ênfase ao físico corpóreo ou ao material financeiro, etc., a pessoa acaba sentindo que isso é mal, ou acaba percebendo isso como algo negativo, ou isso acaba lhe causando sofrimentos. Porém, na realidade e na visão real das coisas, aval be'emet, na realidade, na verdade, ein ra yored milmala, como afirmaram os nossos sábios, não há nada de mal e de ruim que desce, que vem de cima das alturas celestiais, do plano divino, nada que é derivado de lá é mal ou ruim, ve'hakol tov, pelo contrário, tudo é bom. Apenas que o quê? Às vezes esse bom, esse bem vem disfarçado, vem camuflado, ou não é um bem que não é ou não está perceptível a nossa visão míope espiritual. Rakshay no Musag, apenas que a gente não consegue captar a benesse que existe naquele assunto que está nos perturbando de imediato no plano físico-material. E isso acontece muitas vezes, legodlo verav tuvo, por incrível que pareça, por aquele assunto ser extremamente bom, extremamente positivo, como dizem os livros místicos, às vezes esse assunto só pode se materializar aqui nesse mundo de uma forma camuflada e disfarçada, porque às vezes ele contém dentro de si bênçãos tão imensas, tão elevadas, que elas não têm como descer para esse mundo de outra forma, de outra maneira, senão camufladas e disfarçadas, aparentando ser algo mau e negativo, para que as forças do mal não interfiram no descenso dessas bênçãos, dessa energia especial. De qualquer maneira, ele nos diz, não é fácil encarar as coisas dessa forma, ou ter uma fé tão convicta, estar tão imbuído dessa convicção a ponto de reagir dessa forma a todas as adversidades da nossa vida. Então, isso é um desafio de certa forma. Mas aqui ele nos diz, puxa, temos que saber de algo, vezeu ikara emuná, shebishvilá nivra adam. Ele nos fala que essa é a fé principal que se espera e se exige da pessoa, para a qual a pessoa foi criada. Imaginem só, nos diz o Alter Rebbe, o ser humano foi criado justamente para demonstrar fé. E esse tipo de fé, nesses momentos e nessas circunstâncias, quando a pessoa, por assim dizer, é desafiada, ela é testada e provada, é submetida a provações, como ela vai encarar os dissabores da vida. Então ele nos diz que nós fomos criados, nós viemos a esse mundo justamente para manifestar essa fé. Quando nós somos submetidos a essas provas, a essas provações, seja nesses instantes, a nossa reação deve ser lehamin delei tatar panuiminei, acreditar que não há lugar onde Deus não se encontra, não há lugar vazio dele. Isso significa não apenas lugar físico e geográfico, que Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, por toda parte, mas não só isso, Deus está presente em todas as situações, em todas as circunstâncias. Não há situação no mundo, não há circunstância ou acontecimento onde Deus não esteja presente, mesmo aqueles acontecimentos que aos nossos olhos de imediato parecem extremamente maus e negativos, ou mesmo aquelas circunstâncias que parecem ruins, que parecem sofríveis. A pessoa tem que acreditar que Deus está presente em todos os lugares, tudo vem de Deus. O Beor Pnei Melech Chaim, conforme diz o versículo, na luz do semblante do rei, a vida, um versículo em Mishlei, nos provérbios do rei Salomão, diz quando a pessoa encara o rei, quando a pessoa se referindo a Deus, o rei dos reis, então ele percebe, assim como o semblante do rei irradia luz e vida, da mesma maneira o Beor Pnei Melech, se a pessoa estiver vendo o semblante iluminado de Deus, então ele vai perceber que tudo é Chaim, tudo é vida e uma boa vida.
Ve'alken, por isso de fato está escrito também, Oz vechetva bimkomo, diz o versículo em Crônicas de Vreayamim, que há Oz vechetva, vigor e alegria no lugar de Deus, bimkomo, onde Deus se encontra, onde há força, onde ele se encontra lá, força e redva. Redva é alegria e júbilo. Ou seja, quem capta Deus vê o bem e só o bem. Quem está captando divindade vê o semblante divino irradia luz e vida no lugar onde Deus se encontra, e Deus está em todo lugar. Se você consegue ver Deus, então, naquele lugar, naquela situação, então isso vai te trazer os vechedva, automaticamente, naturalmente, força, vigor e alegria e júbilo. Uma vez que tudo que vem de Deus, como nós falamos, é bom e apenas e tão somente bom, ou seja, tudo que acontece todos os dias, o dia todo, é apenas bom e positivo, porque tudo que acontece é derivado de Deus. Uma vez que não há nenhum lugar onde ele não se encontre, uma vez que não há nenhuma situação onde ele não esteja presente, então disso nós entendemos que a sua Chokhmah, a sua sabedoria suprema divina, está presente em todas as criaturas e de forma específica e detalhada em cada situação e cada momento da existência de cada criatura, também aqui nesse mundo terrestre nosso. Isso significa, em outras palavras, não só que a energia vital de Deus venha proveniente, derivada da Sefirah, do atributo de Chokhmah, foi derivado de Chokhmah, mais do que isso. Esse poder de Chokhmah, que está associado a Éden, prazer, deleite, etc., que é o poder transcendental de Deus, onde se expressa o bem, o máximo do bem, essa Chokhmah não está distinta do mundo e do universo, ela não é só a fonte de criação do universo, ou dos seres e criaturas, mas ela é a força atuante, permanentemente, constantemente. Ela não é uma energia desvinculada das criaturas. Portanto, se essa força expressa o bem e o prazeroso, então significa que essa vitalidade divina que emana desse atributo de Chokhmah está presente em todo ser e criatura, em cada detalhe, em cada momento da sua existência, em todos os acontecimentos e circunstâncias. Ele nos diz que acreditar nisso, sentir, perceber e acreditar nisso, reagir dessa forma, é algo tão essencial, algo tão importante, a ponto de o Alter Rebbe nos dizer que para isso o ser humano foi criado, para isso a nossa alma veio para esse mundo, para passar por essas provações e superá-las, reagindo e encarando da maneira certa. Mesmo nos momentos de dificuldades, não perder de vista que tudo vem de Deus e tudo é para o bem e para o melhor. Estamos no meio da carta sagrada de número 11, da quarta sessão do Tânia, quando o Alter Rebbe estava nos explicando qual deve ser o enfoque da pessoa em relação as questões de ordem física e material, por mais importantes que sejam, ou a carência e a ausência dessas coisas, ou quando falta em alguma dessas áreas para a pessoa, e ele estava nos dizendo quanto a pessoa deve estar elevada, espiritualizada, quanto a pessoa não deve perder de vista que Deus é a fonte e origem de tudo, e esse é o conceito de unicidade de Deus, a ponto de não se deixar perturbar, incomodar pela carência dessas coisas, acreditando que tudo que Deus lhe manda, todas as circunstâncias da sua vida, todos os acontecimentos que ocorrem na sua vida vêm de Deus e tudo é para o bem. Mesmo que a pessoa não perceba, não sinta, mesmo que aquilo pareça às vezes algo negativo, uma tragédia, uma desgraça, mas que a pessoa mesmo nesses momentos acredite em Deus, na unicidade de Deus, acredite que Ele é o único regente do universo, e Ele é bom, e Ele é a essência do bem, e tudo que vem dEle, e tudo que emana dEle é apenas e tão somente para o bem. Às vezes o bem é explícito aos nossos olhos, e às vezes requer um esforço maior da nossa parte conseguir perceber essas coisas como algo bom também. Mas percebendo ou não, Ele nos diz, a pessoa tem que acreditar que tudo é para o bem, e essa fé
é a razão de ser do ser humano aqui nesse mundo, a razão de ser da nossa existência. Que a pessoa nesses momentos não só não perca a sua fé, mas acredite plenamente, continue acreditando com plena convicção que Deus é bom, Deus é a essência do bem e tudo é para o bem. Por isso prossegue o Alter Rebbe agora e nos diz: Velkein reishit hakol, portanto, o princípio de tudo consiste no que? Sheismach Adam veyagel bechol et veshah. Simplesmente ele diz, sabe qual o principal de tudo, sabe qual o princípio de tudo? Simplesmente que a pessoa se alegre, que a pessoa esteja sempre alegre e feliz. Veyagel, se regozije, esteja em júbilo, bechol et veshah, em todo momento, em cada hora, ou seja, o tempo todo, que a pessoa sempre, o estado de espírito da pessoa, a pessoa que de fato acredita em Deus, a pessoa que tem plena convicção na grandeza, na bondade de Deus, o quanto Deus é bom, etc. Isso deve causar com que a pessoa viva alegre, esteja sempre alegre e feliz, em júbilo, a cada hora e todo momento, independente das circunstâncias, independente dos acontecimentos. Por quê? Porque ele está junto com Deus, que Deus é bom, a essência do bem. E que ele viva com essa fé em Deus. Ou seja, que essa fé em Deus, na bondade divina, etc., que ele está em boas mãos, etc., que isso lhe revitaliza, isso lhe dá vitalidade, e ele vive com essa fé de fato, ou seja, ele aplica isso na sua vida, ele implementa isso na sua vida, nas suas atitudes, nas suas reações, e essa fé lhe dá vida também. Amechaye umeitiv imo bechol rega. Em outras palavras, ele acredita e age de acordo, ele acredita plenamente que Deus lhe dá vida, é a fonte da sua vida e existência a cada momento, e portanto, se ele recebe vitalidade de Deus, e Deus é bom, a essência do bem, isso significa, em outras palavras, que Deus está nos beneficiando a cada momento, a cada instante. Ele está nos dando vitalidade, existência, e ele, como essência do bem, portanto, ele está nos fornecendo o bem, está nos agraciando com bem a cada instante. Então, ele nos diz, já que para essa fé, para essa convicção é que o ser humano foi criado, é para isso que nós fomos colocados aqui nesse mundo, passando por esses desafios e provações. Por isso também ele nos diz, é dessa forma que nós devemos levar a nossa vida, é assim que nós devemos viver. A pessoa deve viver imbuída de uma fé em Deus, uma fé profunda, sabendo e consciente, acreditando que a cada momento, a cada hora, uma vez que a pessoa está viva, se a pessoa está viva é porque Deus está lhe dando vida. E se essa vida e energia que ele tem, ele recebe de Deus, e Deus é a essência do bem, a cada hora e cada momento, portanto, Deus está nos proporcionando o bem. E esse é o motivo que ele nos diz, que a pessoa tem que se alegrar, a pessoa tem que estar feliz, a pessoa não tem que estar atormentada, preocupada, entristecida. Isso é mau sinal, nós já vamos ver a seguir. A pessoa deve estar consciente que ele recebe tudo de Deus e, portanto, já que Deus é a essência do bem, ele está sendo agraciado com o bem divino a cada momento que ele está vivo. Na realidade, esse trabalho espiritual, essa conscientização, absolutamente não é uma coisa simples, em termos realistas. Ou seja, é um nível muito elevado. Pelo visto, o Alter Rebbe sabia que ele tinha Hassidim, nesse nível, nesse patamar, que ele podia cobrar e exigir deles uma postura como essa, uma atitude espiritual igual a essa. Alguns até explicam que essa carta, diferente de outras, ela começa na linguagem singular. Leaskil Rabina, para te iluminar com entendimento, é um versículo de Daniel, mas em linguagem singular, como nos dizendo que talvez isso não seja uma coisa de fácil aplicação para o público inteiro, mas para algumas pessoas em particular, que elas estão nesse nível. Então, talvez enfatizando mais para essas pessoas, o Alter Rebbe dirige essa carta. Mas essa carta é uma carta aberta para todos os discípulos e seguidores. Isso se aplica a nós também. E aqui vem essa questão.
se não é uma coisa de fácil aplicação, não é tão fácil implementar tudo isso que ele pede, ou que ele recomenda, orienta aqui. Então, o que nós fazemos com isso? Não é? Será que simplesmente vamos achar que isso não é para nós, é inalcançável e não se aplica a nós? Então, na realidade, como se explica em relação a diversos assuntos profundos na Hassidut, diz que o objetivo maior do conhecimento desses conceitos e da meditação e reflexão sobre eles, na verdade, o objetivo maior seria uma mudança nos traços de caráter nossos, uma mudança no nosso jeito de ser, que isso mude o nosso interior, nossas vontades, nossos desejos, nossas emoções e sentimentos. Mas mesmo quando a pessoa não chegar a tanto, quando a pessoa não conseguir essa mudança interior na sua forma ideal, porém, o próprio fato de nós sabermos e conhecermos esses conceitos, por mais que isso talvez não nos tornou pessoas completamente diferentes, talvez isso nós não assimilamos tanto, isso não mudou por completo o nosso jeito de ser, mas pelo menos o fato de nós conhecermos esses conceitos, isso ajuda a brecar e frear nossas reações. Em outras palavras, quando nós temos alguma consciência, pelo menos, quando nós fazemos alguma ideia desses conceitos profundos e elevados, por mais que talvez não consigamos levar a cabo de imediato, colocá-los plenamente na prática, mas pelo menos o nosso esforço, a nossa dedicação em conhecer, entender esses assuntos, isso abre um novo horizonte na nossa visão, proporcionando uma forma diferente de encarar os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos, e por mais que talvez a gente não consiga ter essa reação ideal em todos os sentidos, como recomenda, como pede o Alter Rebbe aqui, mas pelo menos isso vai influenciar o nosso sentimento de maneira tal que as circunstâncias e acontecimentos não nos impactem de forma negativa, tanto quanto se a gente não tivesse estudado e tido conhecimento de todas essas mensagens, de todos esses pensamentos. Mas de qualquer maneira aqui o Alter Rebbe é muito enfático, ele nos diz que uma pessoa tem que estar imbuída dessa fé, e quando ele tem essa fé, ele tem que acreditar. Sua vida é proveniente de Deus a cada momento e instante. Deus é bom, portanto, Deus está nos proporcionando o bem a cada momento, em todo momento da nossa existência, sem exceção. Mais do que isso, continua o Alter Rebbe nos diz, o Misha mitatzev mitonen, uma pessoa que está entristecida, está reclamando, se queixando da vida, ou seja, alguém que se entristece e lamenta, que ele reage de outra forma. Então, problemas todos nós enfrentamos, a dúvida é como encaramos esses problemas, ou como reagimos a eles. Ele nos diz que aquele que se deixa abalar, abater pela tristeza, e ele fica se lamentando, se queixando, reclamando, marebe atzmo, com isso ele está demonstrando sheyesh lo me'atra ve'isurin, que ele tem ainda um pouco de mal dentro de si, e esses sofrimentos, vechaser lo ezetová. Ou seja, se a pessoa está entristecida, por que ele está triste? Porque eu acho que as coisas estão indo mal para mim. Por que ele está reclamando e se queixando? Porque ele acha que está doendo, e por isso ele está sofrendo. Em outras palavras, ele se sente carente, vechaser lo ezetová. Mas espera aí. Se tudo vem de Deus, o que significa? Você acredita em Deus, você acredita que Deus é bom, portanto, se Ele é bom, você acha que Ele iria te abandonar, que Ele iria deixar de prover as suas necessidades básicas, ou você acha que Ele iria te mandar gratuitamente sofrimentos? Ele só quer o teu bem, né? E por isso tudo que Ele te envia, tudo que Ele te manda é uma coisa só boa. Então, isso que Ele nos fala, que uma pessoa que reage dessa forma, se entristecendo ou lamentando, com isso ele demonstra porque na verdade, na essência de todo o Yehudi possui uma fé inabalável em Deus, uma fé inclusive que leva ele a acreditar na bondade divina em toda e qualquer situação. Mas aqui
na sua forma de reagir, a pessoa pelo menos está externando, está demonstrando que se ele sente aqui algo de mal, ou se ele sente os sofrimentos, e que ele tem essa carência imaginando que lhe falta algo de bom. Então aqui o Alter Rebbe usa palavras muito fortes, muito enfáticas. Ele nos diz a tal ponto que com isso ele está demonstrando uma falta de fé em Deus, no bom Deus, que kofer chas veshalom. Ele nos diz que isso, Deus nos livre, é considerado, a pessoa aqui, Deus nos livre, ele é visto como um herege, como alguém que está negando a divindade, ou alguém que nega e contesta a onipresença de Deus, que isso é heresia. Então, ele nos diz que isso é tão grave como alguém que é kofer, que nega, está fazendo negação a Deus, Deus nos livre. Em outras palavras, ele nos fala, quando a pessoa se entristece, quando a pessoa sente que aqui há um mal acontecendo com ele, então ele nos fala que isso é como uma negação da divindade, está faltando essa fé de que Deus está presente em todo lugar e em toda situação, e não há lugar, situação ou circunstância vazio dele onde ele não esteja. E, portanto, se Deus está presente lá, há algo de bom nisso, por mais que a gente não entende. Por isso ele nos diz, Ve'alken, então já que essa tristeza e esse tipo de reação, essas lamentações e queixas, isso é algo tão negativo e algo que abala a estrutura espiritual da pessoa a ponto de diminuir, não é? Da sua fé ser considerada incompleta, como se ele fosse um herege, Deus nos livre. Por isso ele diz que os sábios da verdade, quando se refere a sábios da verdade, são sábios cabalistas, os sábios da parte profunda da Torá, eles rejeitaram fortemente a tristeza. Então, esse atributo, essa característica de tristeza foi extremamente rejeitada e afastada por todos os sábios da parte profunda da Torá. Todos os cabalistas, eles procuravam afastar ao máximo essa característica, esse jeito de ser. Por quê? Porque cientes do conhecimento da Torá, da parte da profunda da Torá, do que significa essa reação e tudo que ela implica, por isso eles diziam, a pessoa tem que fique longe disso, se afaste ao máximo. Pelo contrário, avalamamin, aquela pessoa que de fato acredita, aquela pessoa, o crente que acredita plenamente em Deus, na sua bondade, etc., infinita, lo yachush mishum misurim baolam, ele não deve se deixar abalar por nenhum sofrimento do mundo. Ele nos fala, aquele que acredita de verdade, ele não deve se deixar perturbar por qualquer sofrimento, seja o que for. O Bechol Inyanei Haolam, pelo contrário, ele deve encarar todos os assuntos mundanos, todos os assuntos terrestres, para ele devem ser igualitários, devem ser equivalentes. Para ele, se tratando de assuntos de ordem física, material, assuntos mundanos e terrestres, Hen velav shavin etzlo beashva amitit, o sim e não são o mesmo para ele, e são iguais de verdade. Sim, eu tenho ou eu não tenho. Sim, eu posso ou eu não posso. Sim, eu consigo ou não consigo. Então ele nos diz em relação a todos os assuntos físicos e materiais, para ele sim e não devem ser igualmente equivalentes, devem ser de todo iguais, verdadeiramente iguais. O Mishe, ou seja, tanto faz se ele sim conseguiu ou não conseguiu, se ele sim obteve ou não obteve. O Mishe em Shavim Lo, e aquela pessoa que para ele não é igual e idêntico o sim e o não, o sim ter ou não ter, o sim possuir ou não possuir, sim conseguir ou não conseguir nos assuntos materiais e terrestres, Mare Beatzmo, com isso ele demonstra que o que Sheu Merevrav, antes ele nos falou que a pessoa está demonstrando uma falta de fé, como se fosse um herege, Deus nos livre. Aqui ele nos fala que com essa atitude, que atitude? Simplesmente a pessoa não consegue encarar de forma igual
na sua reação, o sim ter ou não ter, o sim conseguir ou não conseguir, nos assuntos terrestres e materiais, mas ele nos diz, quando alguém não consegue encarar de forma idêntica aquilo que acontece com a pessoa aqui nesse mundo, com isso ele está demonstrando como que ele pertence ao Erev Rav. Erev Rav é um grupo de egípcios que aderiram ao povo de Israel na hora do Êxodo, quando eles perceberam, depois das 10 pragas, que o milagre estava acontecendo, que toda aquela nação de escravos estava de fato sendo libertada por Deus, saindo do Egito, etc. Então eles resolveram, de forma interesseira, fazer parte do time que está ganhando. Eles viram que os judeus estavam sendo agraciados com milagres e maravilhas divinas, etc. Então, sabe o que? Nós queremos nos converter, nós queremos nos tornar judeus. E esse é o grupo do Erev Rav, chamado na Torá de Erev Rav. Inclusive, eles foram os grandes protagonistas do pecado do bezerro de ouro mais tarde, algumas semanas depois. Por quê? Porque eles não tinham uma convicção, eles não tinham uma fé. Isso que eles aderiram ao judaísmo não foi por fé, por ideologia, não foi por acreditar em Deus, no monoteísmo, e não foi por amar os princípios judaicos, os princípios divinos, mas sim foi por interesse, em benefício próprio. Por isso, na primeira aprovação, no primeiro teste, foram eles que incitaram todo o povo a cometer idolatria com o bezerro de ouro. Então, o que caracteriza o Erev Rav é a atuação em benefício próprio, é aquilo que eles fazem, teoricamente estão fazendo alguma coisa relacionada com a fé, mas na verdade, no fundo, apenas aqui há um interesse pessoal de autossatisfação, de autorrealização. Em outras palavras, ele nos fala também que alguém que não vê as coisas, os acontecimentos, as circunstâncias do mundo de forma igualitária, ou seja, que tanto faz se aconteceu o que ele queria e desejava, ou aconteceu talvez o oposto, mas tudo que vem de Deus é bom. Se ele não reage dessa forma, ele demonstra com isso que ele está pertencendo, é como se ele faz parte do Erev Rav, desse grupo que adere à fé, mas só por interesse próprio, só em benefício próprio, com agenda pessoal, delegar mai hoavdin, que tudo que eles fazem visando o seu próprio interesse. Aqui também, como a pessoa diz, sabe, ele só está de bem com Deus quando Deus atende os seus pedidos, ou quando as coisas na vida acontecem do jeito que ele quer. Ele nos fala que essa é a característica do Erev Rav. Isso não só que é uma fé curta, uma fé duvidosa, ainda é algo próximo da idolatria. A pessoa demonstra com isso que, na verdade, mais do que amor a Deus, o que ele tem? Amor próprio. Ele ama a si mesmo. Ele ama o seu ego, quer satisfazer o seu ego. Então, ele quer, ele deseja, ele sente que precisa. Portanto, quando isso não acontece, ele fica extremamente contrariado, triste, abalado e sofrendo. Então ele nos fala, Latzet mitachad yad Hashem velichyot bechaye agoim. Alguém que está agindo dessa forma, reagindo com essa atitude, e com isso ele está se excluindo, está saindo debaixo das mãos de Deus, por assim chamar, por assim dizer, e está indo viver um tipo de vida, seja com esse enfoque, com essa atitude, ele está demonstrando velichyot bechaye agoim, ele está vivendo ou querendo viver como a vida dos gentios, daqueles ou idólatras outros povos, que a sua fé em Deus não era absoluta, e eles agiam bishvil ahavato et atzmo, aquilo que faziam mesmo em termos espirituais apenas era em benefício próprio, pelo amor a si próprio, a si mesmo. Ve'alken uchafetz bechayei besarim. Por isso essa pessoa também, ele coloca em primeiro lugar na sua escala de valores, nos seus desejos e objetivos, a sua vida física e corpórea, a sua vida carnal, por assim dizer, ou seja, a sua vida, os seus filhos, a sua família, ou o seu sustento. Como nós falamos, não, essas coisas não são negativas. O problema é quando a pessoa está obcecada só com elas e coloca isso em primeiríssimo lugar, e quando falta alguma coisa nessa área, nesse campo, isso deixa a pessoa abalada, perturbada. Então, se ele está voltado a isso, parece que o bem para ele é isso. Por quê? Porque isso é o bem
é o bem palpável que ele sente, que ele percebe. Então, em outras palavras, ele está servindo mais a si do que a Deus. Que Ze Tov Lo, ele está mais interessado naquilo que é o bom para ele, que ele vê como bom, do que acreditar em Deus, que é o bem absoluto, e que dele é proveniente o bem real, e tudo que vem dele é, de fato, o bom e é para o bem. Então ele nos diz, se a pessoa não demonstra essa reação igual, idêntica em tudo que ocorre com ela, tanto para o sim como para o não nos assuntos mundanos, a pessoa demonstra que ele está mais inclinado, o que ele mais deseja é o seu bem-estar físico e material, que isso está acima do espiritual e da fé, e isso acaba incluindo ele nessa categoria negativa do chamado Erev Rav, daquela turma que se juntou aos filhos de Israel saindo do Egito apenas por amor próprio, apenas por interesse próprio. Essa pessoa também está demonstrando que o amor que ele tem por si mesmo é tão grande a ponto que ele pode se desviar de Deus, ele pode se excluir da fé divina. Ou seja, ao invés de acreditar plenamente que Deus é bom, que Deus é o máximo do bem, que o que vem de cima é bom, ele se exclui disso, se exclui do domínio divino para viver como aqueles gentios que viviam apenas visando o seu interesse próprio, o seu benefício próprio. De qualquer maneira, ele nos fala, continua o Alter Rebbe e nos diz, Venoach lo shelo nivra, uma pessoa que adota essa atitude, ele está completamente desalinhado, ele está fora da linha, fora do caminho, ele está fora do propósito divino para o qual ele foi criado, a tal ponto que se diz era preferível que ele nem tivesse sido criado. Se é para viver com essa mentalidade, com essa escala de valores, ele nos diz, a vida dele não está fazendo sentido. Era preferível que nem tivesse sido criado, porque ele não está cumprindo sua missão, não está dentro do propósito de criação. Que Kar Briata Adam Ba'olam Hazeh, aqui mais uma vez ele enfatiza e de sobremaneira, ele nos fala que o principal motivo e razão, principal objetivo e finalidade da criação do ser humano aqui nesse mundo, o principal motivo que o ser humano foi colocado aqui nesse mundo é justamente para encarar, enfrentar e superar esse tipo de provação, esse tipo de desafio, como o ser humano vai reagir às contrariedades da vida, qual vai ser a sua atitude em relação àquilo que acontece quando as circunstâncias da vida ou quando os acontecimentos não parecem favoráveis, muito pelo contrário, a olho nu ou em termos imediatos ou no aspecto físico e material, parece uma coisa extremamente negativa. Então isso é um tipo, nós temos que saber, nos diz o Alter Rebbe, que isso é um tipo de teste e provação, que a pessoa é submetida a isso, e pelo visto todas as pessoas, em um momento ou outro, de uma forma ou de outra, sempre tem que enfrentar esse teste, e na verdade nós estamos aqui nesse mundo, é para isso que nós viemos aqui, para sermos testados nessa área, o Bishvil Nasoto Benissionoteilu, nós fomos colocados aqui nesse mundo para que nós fôssemos testados nesse âmbito em relação a esses assuntos, como a pessoa vai reagir em relação às adversidades, às contrariedades da vida nos aspectos físicos e materiais. Então ele nos diz, Veladat et asher bilvavo, ou seja, que o objetivo disso é tornar patente e fazer conhecer aquilo que está no seu íntimo, que está no seu coração. Essa é a hora da verdade, como a pessoa vai reagir nesses momentos. Imifne levavo acharei elokim acherim. Será que nessas horas a pessoa vai se desviar de Deus, vai se revoltar, vai se rebelar, ou mesmo que ele não se rebele, vai ficar se lamentando, vai ficar entristecido, a vida não está me proporcionando aquilo que eu gostaria, aquilo que eu mereceria ou o que for. Então ele nos diz que esse tipo de atitude é como que ele está se desviando para outros deuses, outras divindades, como alguém que está indo para Avodah Zará, para a idolatria.
Shehem Ta'avot Aguf, porque ele nos diz o que são outras divindades, como a gente falou, é o contrário do conceito de unicidade de Deus, acreditar ou sentir que há alguma outra coisa importante no mundo além de Deus. Então isso já é contrariar a unicidade de Deus, isso é como já idolatria, como acreditar em outra divindade. Aqui talvez a pessoa não esteja se ajoelhando para um ídolo, se abaixando para uma estatueta, mas aqui a pessoa está se curvando para si própria, para os seus desejos, suas paixões, suas carências. Ou seja, no momento que a pessoa se deixa levar, que ele está preocupado, obcecado com os seus desejos físicos corpóreos, ele fala que isso é derivado da Sitra Achra, isso é derivado do chamado campo oposto, o outro lado, o lado oposto à Kedushá, santidade, que está relacionado com idolatria. Quando a pessoa, portanto, dá e atribui importância a outras coisas, aqui os seus desejos, suas carências, etc., ele nos diz que, de certa forma, isso também, assim como idolatria, dar importância, achar que tem uma atuação, uma força de atuação, outros poderes atuantes, aqui também a pessoa está dando importância em demasia aos seus desejos e vontades. O Bahem, o Hafetz, ele está demonstrando que é isso que ele quer, isso que ele deseja no fundo do seu ser. Então, ele está desejando e querendo aquilo que é contrário à divindade, aquilo que contraria a unicidade de Deus. Então, esse é o teste. Se na hora da carência, na hora do desafio, se a pessoa vai reagir se lamentando, se entristecendo, contestando a bondade infinita de Deus, ou o contrário, ou im cheftzov urtsono lichiot chaim amitim, ou se ele vai deixar patente claro na sua reação, na sua atitude, vai demonstrar de fato que sua vontade, seu desejo é viver uma vida vinculada a Deus, que isso é a vida autêntica e genuína, a vida verdadeira, a Mishtal Shelim Melokim Chaim, que é derivada da fonte de vida, que é o Deus vivo, Af She'einu Yachol, mesmo que ele não é capaz, mesmo que ele não consiga. Essas palavras, mesmo que ele não é capaz, mesmo que ele não consiga, então o que elas significam? Uns dizem mesmo que de forma revelada a gente não consiga perceber como tudo vem do Deus da vida e como tudo é bom e prazeroso, né? Mas pelo menos se a pessoa, sabe, eu gostaria de sentir isso, gostaria de perceber assim, então se pelo menos existe essa aspiração na pessoa, esse desejo, então, mesmo que ele não consiga de fato implementar tudo isso, já é algo plausível, algo aceitável, já é algo positivo. Ou há uma explicação que fala, mesmo que a pessoa não consegue estar nesse nível, que ele ignora, que ele passa desapercebido os sofrimentos para ele, etc., ele não consegue evitar de sofrer nas contrariedades ou de sentir falta, porém, pelo menos ele deve desejar, ele sabe que na verdade o essencial é a sua vitalidade espiritual, e é isso que ele deve desejar, isso que ele deve almejar, isso é o essencial. Então, pelo menos quando a pessoa está nesse nível, então isso já é algo aceitável. Alguns omitem nos manuscritos essas palavras, mas enfim. E vamos completar, finaliza o Alter Rebbe nos dizendo que nisso então consiste a missão de vida da pessoa, a reagir de forma adequada às contrariedades e adversidades, não só não perdendo a sua fé, pelo contrário, acreditando piamente que tudo que vem de Deus é para o bom, para o bem melhor, e que a pessoa acredite de verdade que ele vive com isso, ou seja, que a sua vitalidade é proveniente da energia divina. Portanto, tudo que vem de Deus, não importa se aos seus olhos parece bom ou não parece tão bom, mas tudo isso é vida, vitalidade divina. V'chol tzorchav v'chol inyanav mishtalshelim be'emet bepratei pratiutehem shelo misitra achra. Dessa forma, ele vai estar sempre vinculado e conectado a Deus, de forma tal que todas as suas necessidades, todas as suas carências, todos os assuntos da sua vida vão estar, de fato, de verdade, derivados
de forma detalhada, minuciosa e específica, vão estar derivados do campo da Kedushá, somente da fonte de energia divina, e não vão estar sendo emitidos pela Sitra Achra, pelo lado contrário, quando a pessoa se desvincula de Deus, com ausência de fé, com questionamentos, com tristeza, com lamentações. Com isso a pessoa se vincula e se conecta, Deus nos livre, a Sitra Achra, ao campo de energia que Deus deixou na mão da chamada Sitra Achra, do lado oposto e contrário a Kedushá, a santidade. Mas aqui não, aquela pessoa que acredita, mantém a sua fé na unicidade e na bondade infinita de Deus, então ele deriva toda a sua energia do campo da Kedushá, da santidade, que me Hashem mitzad gever konanu, assim como está escrito no versículo que de Hashem, de Deus, todos os passos do homem são firmados, são estabelecidos. Ou seja, a pessoa sabe que tudo que está acontecendo com ela tem uma razão de ser, e tudo que acontece, se a pessoa está num devido lugar, se a pessoa está num certo lugar, é que isso tem uma razão de ser, e tudo que ocorre conosco, todas as circunstâncias e acontecimentos, são derivados da providência divina. E também a pessoa acredita plenamente no versículo nos Salmos, no Teilim, Salmo 139, enquanto não há ainda nenhuma palavra mesmo, ainda antes da pessoa ter pronunciado as palavras, a palavra ainda nem chegou na sua língua, mas Hashem já conhece tudo, Hashem conhece o sentimento da pessoa, o que está na sua mente, mesmo antes dela expressar e pronunciar suas ideias. Portanto, no momento que a pessoa sabe, está consciente que Hashem é onipresente, não só de forma física, geográfica, em todo espaço, em todo lugar, mas também em toda situação e em toda circunstância. Portanto, ele vai acreditar e de fato e realmente que tudo é absolutamente bom, que tudo se constitui no máximo do bom, tudo é absolutamente bom. Apenas o problema é que às vezes ele não é compreendido, esse bem não é compreendido pelo homem como tal, como sendo bem, mas ele fala, o problema é meu, que eu sou limitado e nem sempre consigo ver a olho nu esse bem, mas eu tenho certeza e acredito que tudo que vem de Deus é para o bem. O Bemunazu Bemet, aqui ele nos diz algo fabuloso, e com isso ele vai concluir essa carta. Ele nos diz, através dessa fé verdadeira, com essa fé genuína, autêntica, quando a pessoa acreditar de verdade que tudo que vem de Deus é para o bem, e como nós falamos, isso é um teste que a pessoa é submetida, isso são as provações da vida, e que nossas almas vieram para esse mundo para passar por esse teste, para superar esses desafios. No momento que a pessoa se mantiver firme nessa fé e acreditar de fato, acreditar de verdade nisso, nasce akol tov gam begalui. Então tudo se transforma em bem, mesmo de forma revelada, de forma evidente. Quando a pessoa acreditar nisso, então tudo se torna bom, até mesmo a nível revelado. Ou seja, antes ele tinha que acreditar, mas já que ele acreditou, ele tinha apenas que acreditar, porque ele não estava vendo o bem de forma palpável. Mas se ele de fato acreditar e de verdade, então o bem vai se manifestar de forma evidente, mesmo a olho nu. Shebemunazu, através dessa fé convicta da pessoa, Shemamin she'ara hanidme begalui, que ele acredita plenamente que esse mal que aparentemente ele se manifesta no aspecto revelado, Kol Chayuto Mitov, na verdade, na essência ele não é mau. Por quê? Porque a vitalidade e a energia de tudo é proveniente de Deus e, portanto, vem do bem. Portanto, em outras palavras, a vitalidade do mal também é o bem e o bem supremo. Só que esse bem às vezes está camuflado. Kol Chayuto Mitov Elion, toda a sua energia, vitalidade mesmo dos assuntos
acontecimentos ou circunstâncias negativas, toda a vitalidade e energia disso vem do bem supremo, Shei Chochmato Yitbarach, She'eina Museget, que isso é derivado primeiramente do atributo de Chokhmah, a primeira Sefirah, o primeiro dos atributos divinos, que é chamado de Chokhmah, sabedoria divina, e como nós falamos, a sabedoria que indica algo suprarracional, algo transcendental, algo que não é compreendido, não é entendido, não pode ser captado. Isso, portanto, esse bem, muitas vezes a gente não enxerga e não percebe como bem, por quê? Porque ele vem de um nível transcendental que foge ao alcance da nossa mente ou dos nossos olhos, e por isso a gente não consegue perceber a evidência desse bem. Mas a pessoa, isso não afeta e não abala sua fé e sua convicção de que absolutamente aquilo é bom. Vehu, vehi, a Eden, e essa Sefirah de Chokhmah, como nós dissemos, ela também representa o Eden, aquela fonte de prazeres, de deleite, Shelemala meolam haba, que está inclusive acima do próprio mundo vindouro, porque aquilo que as almas podem captar no mundo vindouro, elas captam através do entendimento, a captação intelectual do conhecimento divino, e como nós falamos, a Sefirah de Chokhmah, ela transcende o entendimento, a compreensão, ela é suprarracional, é um nível transcendental. Por isso, nem as almas no paraíso, no mundo vindouro, são capazes de captar esse nível de Chokhmah, que é o nível de Eden. Então a pessoa tem que, por isso, acreditar. Sabe que ela acredita, por quê? Porque tudo isso é proveniente de um nível divino que está acima, não só da minha compreensão, acima até do entendimento e conhecimento das almas. Portanto, não é de estranhar que a gente não pode compreender. Se eu não posso compreender, não é por isso que eu vou me sentir contrariado e vou me entristecer ou vou sofrer. Ele diz, não, eu não posso entender, então eu vou acreditar, e acreditar com plena convicção. Acreditar na grandeza da bondade de Deus, na bondade infinita de Deus, que tudo que vem dele é para o bem. Harebemunah zu nichlal umitale be'emet hara amedumeh. Então ele diz, através dessa fé, através dessa convicção, a pessoa consegue fazer com que aquele próprio mal imaginário, ou seja, que em termos absolutos, divinos, esse mal é só imaginado por nós, mas ele vai perceber, a pessoa vai perceber mesmo aqui embaixo, que esse mal imaginado por ele é verdadeiramente absorvido e sublimado no bem sagrado oculto. Ou seja, através dessa fé, aquele mal, aquele assunto supostamente mal aqui embaixo, ele vai ser absorvido e vai se elevar e se englobar de verdade dentro do Tova Eliona Ganuz, dentro daquele bem supremo, divino, que muitas vezes ele é oculto, ou está oculto, porque como nós falamos, ele é suprarracional, é transcendental, por isso ele fica oculto, mas o mal será englobado lá, e dessa forma ele vai desaparecer como mal e vai se manifestar como algo bom, até mesmo aqui, agora, no nosso plano físico e terrestre também.